Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 15. O capítulo 15 aqui é o maior capítulo que nós temos em 1 Coríntios, né? Dessa parte aqui. Porque ela foi separada, esses capítulos foi separada por tema. E esse tema aqui no capítulo 15 vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai levar bastante tempo aqui para explicar. Inclusive, ele vai ensinar coisas que não tem em nenhuma outra parte da Bíblia. Um mistério, né? Porque ele vai ensinar sobre que todos têm que morrer para ressuscitar, né? E aí, algumas pessoas poderiam perguntar, ué, mas e as pessoas que estiverem vivas? Né? Essas pessoas vão ter que morrer para depois ressuscitar? Cristo vai matar elas, né? Para depois elas ressuscitar? Então, o apóstolo Paulo falou um mistério, que essas pessoas serão transformadas num piscar de olhos. Piscar de olho é a coisa mais rápida que ele conhecia. Então, ele está falando que vai ser rápida a transformação daqueles que estavam vivos para ser arrebatado no céu. E ele vai explicar muitas coisas acerca da ressurreição aqui. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Das igrejas no Novo Testamento, a igreja de Corinto é a que nós mais conhecemos que tinha coisas complicadas, né? Nessa primeira carta aos Coríntios aqui, a gente observou que eles eram uma igreja desunida, que tinha confusão, até mesmo no culto, no próprio culto ali, quando eles faziam o junta-panela com o sacramento ali, davam uma confusão danada. A gente observou também que não tinha uma liturgia no culto, né? Uma ordem das coisas, então era uma confusão. Muita gente usando o dom de falar em língua desnecessariamente, e aí mais atrapalhava do que edificava a própria reunião ali. Então são muitas questões. Ele começa a falar de questões pessoais das pessoas que haviam perguntado, pessoas que queriam fazer missão, e aí perguntava se podia casar antes, se não, né? E outras pessoas que tinham o marido que não era membro da igreja e perguntava, eu devo me separar do meu marido? Então o apóstolo Paulo tratou diversas questões aqui em 1 Coríntios, tá bom? E aqui, no versículo 12 aqui do capítulo 15, diz o seguinte aqui, ó. Ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então existia também na igreja de Corinto um grupo de pessoas que dizia que não existia ressurreição. Que coisa, né? Como isso pode acontecer? Bom, nós sabemos que as pessoas se batizam na igreja e às vezes carregam a cultura delas aqui, né? Nós lembramos que os fariseus, eles criam na ressurreição e eles tratavam a lei com mais afinco do que as outras pessoas, tá bom? Porém, tinha os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E possivelmente, na pregação do evangelho, essas pessoas que eram saduceus também entraram para a igreja. E para eles não faziam sentido ter uma ressurreição, tá bom? Porque eles tinham a mente como dos gregos, que o corpo era algo ruim, que era algo por prazer, que era algo pecaminoso, né? Então eles acreditavam que não haveria ressurreição. Então Paulo ele vai falar aqui sobre isso. Mas se nós pregamos sobre a ressurreição, como alguns de vocês dizem que não há ressurreição, não tem como ser isso, né? Então o apóstolo Paulo ele vai falar aqui. Também tem algumas mensagens que eu li aqui na mensagem no YouTube, de algumas pessoas já pedindo para me ensinar 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 29, a qual fala ali pelos batismos pelos mortos. Eu vou falar nesse versículo com certeza, não hoje, né? Aliás, esse capítulo é incrível, eu quero tratar ele versículo por versículo. Então hoje eu vou começar pelo versículo 1 e vou seguindo aqui até o versículo 11. Então essa semana, já que é 3 capítulos só, da designação do Vencérebro, capítulo 14, capítulo 15 e o 16. Nesse capítulo 15 aqui, eu acho que eu vou gastar uns 3 ou 4 dias para explicar bem aqui para nós entendermos, tá bom? Então vamos começar aqui no versículo 1, sabendo que aqui o apóstolo Paulo, então ele está falando aqui sobre a ressurreição. Aqui no versículo 1, ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste, o qual também permaneceis. Então ele está falando, eu vos notifico do evangelho que eu já anunciei. É o mesmo evangelho. O que eu ensinei antes ainda está valendo. Então eu vou falar sobre o que eu já ensinei. Alguns estão com dúvida aí sobre
a ressurreição, mas isso já foi ensinado, né? Aliás, era um requisito para a pessoa ser batizada. A gente vai ver aqui Cristo, o apóstolo Paulo falando sobre isso. O versículo de 2, aqui eu achei interessante também no versículo 1, né, que ele diz, no qual também permaneceis. Mesmo com todos os problemas que tinha na igreja de Coríntios, eles permaneciam no evangelho, né? E aí alguns podem pensar, mas como isso é possível, né? Tantas dificuldades. Eu acho muito lindo aquelas pessoas que estão perseverando no evangelho, né? Ou seja, que têm as suas dificuldades, mas não abandonam, continuam buscando a Deus, mesmo tropeçando, caindo, levantando, não desistem de estar no evangelho, de estar na igreja, seguindo ao Senhor ali. Eu acho isso muito lindo. Então, mesmo com todos os problemas na igreja de Coríntios, eles estavam lá, perseverando no evangelho aqui. O versículo 2 diz, o qual também sois salvos, e se vos reterdes, tal como vos anunciei, se não é que creste em vão. Ele fala, olha, se vocês não se mantiverem firmes no que eu anunciei, ou seja, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, né, a fé de vocês é vã. Né? Ele vai colocar tudo sobre isso, né, sobre a ressurreição. Tudo depende da ressurreição aqui. Então é muito lindo da maneira que o apóstolo Paulo traz aqui, tá bom? Então ele fala, vocês vão ser salvos se vocês se manterem nisso que foi ensinado. É isso que vai salvar, tá bom? Ele continua aqui, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos preguei o que também recebi. Então ele fala, olha, o evangelho que eu preguei para vocês é o que eu recebi. Também me foi ensinado isso, que Jesus Cristo, ele morreu por nós e também ele ressuscitou, tá bom? Então o mesmo evangelho que ele recebeu, ele passou. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele começa a mostrar aqui, falando das Escrituras que já fala sobre Jesus Cristo ter sido morto, que ele iria morrer e que também ele iria ressuscitar. Que isso estava nas Escrituras. Então é muito bom ele colocar dessa maneira para que eles possam crer, né, que realmente Jesus Cristo havia morrido e ressuscitado. Ele vai falar, aqui é só uma introdução, até o versículo 11, 12 ali, é só uma introdução para ele entrar, né, nessa parte da ressurreição com mais afinco aqui, tá bom? Então, uma parte aqui que ele falou no versículo 4, ele diz assim, e foi sepultado. Sepultado era para quem realmente havia morrido. Então, o sepultamento de Cristo mostra que ele realmente tinha morrido, né? Algumas pessoas poderiam alegar, mas Jesus Cristo poderia ter desmaiado, né? E colocado ele lá no sepulcro. Algumas pessoas colocou ele no sepulcro lá. Mas isso não era possível, né? Mas fala, mas não era médico, né? Como é que a pessoa sabe se morreu ou não? Não eram médicos que estavam lá na cruz, eram assassinos, né? Era a profissão dos romanos ali matar, né, aqueles que eram crucificados. Então, para certificar-se de que Jesus realmente tinha morrido, um dos soldados ali enfiou uma lança na lateral de Cristo, no lado aqui, né, que saiu ali água e sangue, né, da parte de Jesus Cristo ali, realmente mostrando que ele estava morto, né? Aliás, se o soldado tirasse alguém da cruz e ele não estivesse morto ainda, ele era penalizado com a morte. Então, eles realmente sabiam o que estava fazendo. Então, realmente, quando Paulo fala aqui que ele foi sepultado, é porque realmente Jesus Cristo morreu, tá bom? Continuando aqui, versículo 5. Deixa eu ver aqui, versículo 5. Que foi visto por Cefas e depois pelos apóstolos. Então aqui ele vai começar, além dele falar aqui do testemunho das Escrituras, mostrando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, agora ele vai falar de testemunhas vivas que viram Jesus Cristo. Cefas aqui é Pedro, né? Que Pedro viu e também os apóstolos viram Jesus Cristo após a sua ressurreição. Versículo 6. Depois visto de uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então ele fala que uma grande parte de irmãos, né, aqui é cerca de 30 anos, né, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ainda aquelas pessoas que tinham visto Jesus Cristo ressurreto, ainda estavam vivos. E aqui ele relata um ponto nas Escrituras, que em certa ocasião Jesus Cristo apareceu para cerca de 500 pessoas de uma vez só, né? E essas pessoas, a maioria delas,
ainda estavam vivas. Era só perguntar para elas: você realmente viu Jesus Cristo? Ele ressuscitou, né? Então era só perguntar para Pedro, para outros ali que tinham visto que realmente eles falariam que Jesus Cristo havia ressuscitado aqui, né? E aí ele fala que a maior parte desses estão vivos e alguns deles ainda dormem. A palavra dormir aqui é no sentido da morte, né? A morte, em que sentido a morte ela é um sono? Ela é no sentido igual da ressurreição. Na ressurreição a gente acorda, né? Vai ser assim a ressurreição, você vai se levantar, assim como é no sono. Você dorme e se levanta, né? Então é um simbolismo da ressurreição, né? Por isso que ele fala que a morte é dormir, porque a gente vai acordar novamente, a gente vai se levantar novamente. Então ele já usa esse termo aqui. Versículo 7. Depois visto por Tiago e depois por todos os apóstolos, né? Aqui vai falando que Cristo foi visto por todos os apóstolos, por Tiago. Versículo 8. E por último de todos, foi visto também por mim, como um abortivo. Então ele fala, até eu realmente também vi Jesus Cristo. Ele era uma testemunha, o apóstolo Paulo, ele era uma testemunha de Jesus Cristo. Ele tinha visto Jesus Cristo ressuscitar. Aqui ele está citando aquela parte em que ele estava indo a caminho de Damasco e o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele, pessoalmente ali, ressurreto, né? E aqui ele fala que apareceu a ele como por abortivo, né? Essa palavra abortivo significa realmente questão de aborto, tá bom? Só que aqui, o que significa quando ele fala por abortivo, né? Abortivo aqui é a palavra significada aqui antes do tempo. Uma criança que nasce com 7 meses seria uma criança abortivo. Então, no sentido da palavra aqui, seria uma que foi antes do tempo, não é? Ou seja, ele viu fora do tempo, né? Fora do tempo, assim, Jesus Cristo já tinha aparecido a outros, mas depois de um tempo, Jesus Cristo também apareceu para ele, como no caminho de Damasco, né? Então, essa palavra aqui, como por abortivo, significa que foi fora do tempo, né? E Jesus também apareceu a ele ali, tá bom? Então, é isso que significa aqui. Então, continuando aqui, versículo 9. E eu sou o menor de todos os apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo ele se sente inadequado, né, de ter sido chamado como apóstolo, né, porque ele havia perseguido a igreja de Deus ali, mas Cristo apareceu a ele e o chamou para ser um apóstolo, né? Começou ali a parte dele ser, né, um apóstolo aqui. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala que trabalhou, né, mais do que os outros apóstolos. Aqui, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos tantas cartas, né, do apóstolo Paulo aqui, e não temos das outras pessoas escritas. Então a gente tem muito registro de muitas coisas que o apóstolo Paulo fez aqui, tá bom? Então certamente ele trabalhou muito, né? Aqui o apóstolo Paulo ele não usa de orgulho, né? Porque quando ele fala que trabalhou, ao mesmo tempo ele fala pela graça de Deus, ele coloca o crédito em Deus. Mas também dizer que ele não poderia dizer assim, eu não fiz nada pelo evangelho, né? Porque isso aí seria uma falsa modéstia, né? É como uma pessoa que toca muito bem piano, excelentíssimo, né? Aí vem alguém lá e faz um elogio para ela, né? Nossa, como você toca bem, né? A pessoa, não, eu só arranho só, né? Tá mentindo, né? Porque a pessoa toca muito bem, né? Mas a pessoa pode, ao invés de se orgulhar, pegar e dizer, pela graça de Deus que eu toco, né? Deus me deu esse talento. Dá o crédito ao Senhor, e é isso que Paulo fala aqui. Ele fala que trabalhou muito, mas o crédito é do Senhor. Graças ao Senhor, né, que ele fez essa obra. Continuando aqui, versículo 11, né, para finalizar aqui. O versículo 11 diz assim: E assim que seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Então ele está falando, olha, se foi eu que preguei para vocês que Cristo ele morreu e crucificou, ou se foi um dos apóstolos, tanto faz, ou se foi um missionário, tanto faz, né? Mas vocês creram, não importa quem ensinou, importa que vocês creram. Mas creu no quê? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou.
Então é isso, né? Não importa de quem vem a mensagem, mas sim que a mensagem é verdadeira, tá bom? É esse o sentido aqui que ele traz, tá bom? Bom, então aqui eu finalizo essa mensagem por hoje, né, até o versículo 11 aqui. Amanhã eu continuo do versículo 12 em diante. Essa semana a gente vai pegar bem firme aqui nesse capítulo 15 para explicar cada versículo aqui, tá bom? Então aqui essa parte, né, só para contar uma história aqui, essa parte aqui quando o apóstolo Paulo fala, né, no versículo 11, assim que seja ou eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes, né? Que não importa quem pregou, se foi um ou outro. Aí eu lembrei de uma história aqui do Billy Graham, né? Billy Graham. Ele era um pregador muito famoso, tá bom? E ele viajou ali cerca de 80 países, né? Pregando o evangelho, tá bom? E ele 70 anos de sua vida ele passou pregando o evangelho. Era uma pessoa que cerca de 3 milhões de pessoas realmente aceitaram o apelo dele ali e começaram a seguir a Jesus Cristo, né? Então, Billy Graham, né, ele era um homem bem famoso na questão de pregar o evangelho. Ele enchia, né, estádios, né, de futebol para as pessoas ouvirem ali a palavra de Deus, tá bom? E aí ele fazia apelos, né? Eu peguei duas datas aqui, ó. Por exemplo, aqui, em 1974 ele esteve no Maracanã, né? E em 1979 ele esteve no estádio do Morumbi, aqui em São Paulo, né? Então ele fazia nesses estádios, enchia de pessoas e também ele fazia o apelo, né? Quem quer ser salvo, vem aqui na frente, né? As pessoas vinham lá e aí ele falava, você crê em Jesus? Creio, né? Então você está salvo, né? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Deus, né, será salvo, né? E aí ele falava e a pessoa ia embora, pensando que estava salvo mesmo, né? E ele fazia muitas viagens, como eu mencionei aqui. E em uma dessas viagens, em um voo, né, em um voo que ele estava, tinha um homem bêbado, né, e esse homem estava muito inconveniente, né, falando alto e não parava, enchendo ali as pessoas, né, de, de acabando ali com a paciência das pessoas, né, e aí aquele bêbado estava dessa maneira ali, né, e Billy Graham ali também no avião. Aí ele pegou o bêbado, né? Pegou e olhou assim, eu te conheço, você não é Billy Graham, né? Ele falou, sim, sou eu, Billy Graham. Aí ele falou assim, ó, foi você que me converteu. Ele falou, aí o Billy Graham deu uma resposta para ele assim, deve ter sido eu mesmo, né? Porque se fosse o Espírito Santo, você não estaria dessa maneira, não, né? Então o Espírito Santo, ele trabalha nas pessoas de uma maneira que é uma mudança, né? Então um apelo, né, da pessoa aceitar ou dizer, eu aceito Jesus, mas depois não ter uma mudança, então não é uma conversão sincera. Eu trouxe aqui, ó, para finalizar aqui, da Conferência Geral de abril de 2007, tá bom? Um discurso chamado Arrependimento e Conversão, do Elder Russell M. Nelson, né? Elder porque na época aqui, foi em 2007, ele era parte do coro dos 12 apóstolos na época, né? Agora ele é presidente da igreja. E na parte do discurso dele, ele diz assim: irmãos e irmãs, isso significa conversão. O arrependimento é a conversão. Uma alma que se arrepende é uma alma que se converte. E a alma que se converte é a alma que se arrepende, né? Ele faz uma ligação aqui entre arrependimento e conversão. Eu gostei bastante dessa parte aqui também. Então, quem é o verdadeiro professor que nos converte realmente é o Espírito Santo, tá bom? Então, eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.